responda algo. Por que você continua falando sobre aquela situação se você diz que já perdoou? Era o ano de 2008. Eu estava prestes a casar. Faltava apenas alguns dias, uma semana. E na igreja onde eu congregava, nós tínhamos uma conversa, uma semana antes de casar, nós tínhamos uma conversa que o pastor queria realizar o nosso casamento. Era o pastor que também tinha feito meu batizado lá atrás. Era o pastor que conviveu comigo até o momento do casamento, vamos colocar assim. Eu lembro muito bem de um ensinamento que eu levo para minha vida, e é um ensinamento que você deve levar para sua vida, não apenas de marido e mulher, de cônjuge, mas de relacionamento, de um relacionamento cristão, de um relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, entre colegas, família da igreja. Renato, o que você está falando? Bom, naquele dia o pastor perguntou assim para mim. Ele perguntou: vocês já discutiram alguma vez? Já tiveram desentendimento? Eu olhei para a cara da minha esposa olhou para minha cara e nós começamos a rir e falamos: óbvio, sim. Nós já estávamos namorando 2 anos e tal. E respondemos: sim. Nós já discutimos, já discordamos de opiniões e tal. E ele falou: ok, então vocês já têm o primeiro requisito para casar. E foi engraçado aquilo, nós todos rimos. E ele falou algo muito importante naquele dia, um ensinamento bíblico. Ele falou assim, ó: no momento que você decide perdoar, no momento que você decide pedir perdão, você nunca mais fala daquele assunto novamente. Então quando você talvez tiver uma discussão lá na frente, você não fala novamente daquele erro que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque você já perdoou. Se você traz novamente aquele erro, ou se você sempre fica falando daquele erro, significa que você não decidiu perdoar. Exatamente, é decidir perdoar. Porque o perdão, como eu já falei, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E eu decido perdoar porque a palavra de Deus me ensina a perdoar. E se eu quero ser como Jesus, um cristão como Jesus, eu perdoo, porque ele perdoa os meus pecados. Ele perdoou, ele morreu por mim e por você. Então eu decido perdoar. E a palavra de Deus diz em vários versículos, em vários ensinamentos, o quê? Que se eu não perdoo, eu também não sou ouvido por Deus. Você está sendo ouvido por Deus em suas orações? Talvez o motivo seja porque você não libera perdão. Pois é, Renan, como eu sei se eu já liberei perdão ou não? Sabe quando você continua falando daquela pessoa que te fez algo? Ah não, mas é só para as pessoas conhecerem quem é. Ah não, é só para, sabe, tomarem cuidado. Ah não, é só... Ei, o real motivo é que você não liberou perdão. E você tá errado. Cara, sabe o que nós oramos na oração do Pai Nosso ensinado por Jesus Cristo? Nós declaramos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é, aqueles que nos fizeram algo, que estariam em dívida conosco. Se você pede perdão a Deus e quer receber o perdão, você precisa liberar o perdão. Isso é algo muito sério e é algo que você precisa decidir fazer. Não é um sentimento, é uma decisão. E principalmente no seu relacionamento entre marido e mulher, esposa, você precisa fazer o quê? Você precisa deixar lá atrás as coisas que passaram. Deixa lá atrás. Se você perdoou, se você se entendeu com sua esposa, se você se entendeu com seu marido, você precisa o quê? Você precisa deixar lá atrás e nunca mais tocar naquele assunto. Faça isso, porque isso significa que você realmente liberou o perdão. Ok? Faça isso, tenha certeza que você colherá grandes bênçãos sobre a tua vida. Valeu!